Igreja é Essencial, de Collin Hansen e Jonathan Leeman. Capítulo 7. Como amar membros que são diferentes? Por Collin Hansen. Imagine que seu objetivo é construir uma igreja o mais rápido possível. Seu objetivo principal é o crescimento numérico. Você quer atrair pessoas. Qual é a sua estratégia? Você provavelmente começaria pelo ensino, certo? Hoje em dia você pode conquistar seguidores globais por meio de livros, podcasts e vídeos. Você pode até concluir que a igreja online ou virtual é a melhor maneira de aumentar rapidamente seus números. Construir em torno de uma personalidade de ensino dinâmico é provavelmente a maneira mais rápida de fazer uma igreja crescer. Entretanto, não é a única maneira. Considere a música. Muitas igrejas ainda estão presas ao passado com sua chamada experiência de adoração. Então, você decide que sua igreja tocará apenas as músicas mais recentes e inovadoras. Você contratará uma equipe de músicos jovens e até os incentivará a gravar suas músicas para lançamento digital. Dessa maneira, sua igreja pode gerar um grupo de fãs online que, com sorte, aumentará a reputação de inovação e crescimento de sua igreja. E a comunidade? As pessoas dizem que querem música e ensino, mas o que realmente precisam é de amigos. Isso não é fácil de viabilizar quando todos estão tão ocupados com trabalho e viagens. Ainda assim, pequenos grupos parecem ser a maneira mais eficaz de ajudar as pessoas a se conhecerem. Mas como você os organizará? Você pode reunir pessoas de acordo com a localidade. Alguns grupos de amigos pré-existentes podem ser acomodados. Provavelmente, a melhor abordagem, entretanto, é organizar por fase da vida ou interesses. Junte todos os pais de primeira viagem. Coloque todos os solteiros juntos em um grupo e os pais de filhos já casados em outro. Crie um grupo para pessoas que gostam de andar de motocicleta. Comece outro para bordadeiras. As possibilidades são infinitas. Em algum momento, as pessoas serão atraídas para a sua igreja pela variedade de programas que você oferece. Você terá o melhor ministério para jovens da cidade, por isso os pais mudarão de igreja. Comece um culto sábado à noite para que os homens que gostam de futebol tenham seus domingos livres. Quanto mais maneiras as pessoas tiverem para participar de sua igreja, sem a necessidade de mudar seu estilo de vida, mais facilmente ela crescerá. Esse exercício lhe dá um vislumbre de como muitos líderes de igreja pensam hoje. Começamos com a meta declarada de crescimento numérico. Mas você percebeu o pressuposto por trás de todas essas estratégias? As pessoas gostam de estar perto de pessoas parecidas consigo mesmas. Elas se sentem confortáveis em padrões familiares e previsíveis. Elas querem estar com pessoas que gostam do mesmo estilo de ensino, têm as mesmas preferências musicais e fazem as mesmas perguntas sobre casamento, paternidade ou namoro. E muitas vezes que têm a mesma cor de pele. A maneira mais rápida e eficiente de construir uma grande igreja é identificar um segmento da população que compartilha um conjunto de interesses e atendê-lo na forma que você ensina, canta e promove amizades. Essa não é uma tendência nova, e sim algo simplesmente presumido em grande parte da história da igreja. É por isso que precisamos redescobrir a igreja como a comunhão dos diferentes. A congregação local é onde Jesus nos ensina a amar todos os tipos de pessoas, até mesmo nossos inimigos, uma tribo e outra, uma raça e outra, uma nação e outra. E como o sol da manhã aparecendo no horizonte, assim o cumprimento da profecia do Antigo Testamento deve começar em nossa comunhão. Abre aspas. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Fecha aspas. Isaías 2:4. Portanto, olhe para a confraternização após o culto. Olhe ao redor na visita do pequeno grupo na quarta-feira à noite à casa de repouso. Olhe ao redor do grupo de oração masculino de sexta-feira de manhã. E pergunte o que você está vendo. É o amor compartilhado entre a diversidade unificada de pessoas? Igreja para pecadores. De uma perspectiva superficial, os 12 discípulos de Jesus parecem basicamente os mesmos, homens judeus. Vários deles trabalharam como pescadores antes de Jesus chamá-los para segui-lo. Sobre os outros, nunca nos é informada a vocação. Mas sabemos que Jesus chamou Mateus quando ele estava sentado em uma coletoria de impostos. Mateus 9:9. Podemos não dar muita importância a esse detalhe, mas Mateus sabia que era importante para seus leitores judeus. Por quê? Porque eles odiavam coletores de impostos.
Não da maneira que as pessoas podem se irritar com a Receita Federal hoje, mas muito pior. Os coletores de impostos judeus trabalhavam para uma odiada força de ocupação. O dinheiro coletado por eles alimentava e abastecia os próprios soldados romanos que os governavam com eficiência brutal. Por chamar Mateus, Jesus irritou os fariseus. Abre aspas. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Fecha aspas. Perguntaram aos discípulos de Jesus. Jesus ouviu a pergunta deles e respondeu. Abre aspas. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Fecha aspas. Mateus 9, de 11 a 13. Muitos hoje, tanto dentro quanto fora da igreja, partilham da confusão dos fariseus. A igreja não é para pessoas com a visão política certa? A igreja não é para pessoas bem-sucedidas? A igreja não é para pessoas que se parecem, pensam e falam como eu? Para um visitante que não está familiarizado com a igreja, todos os outros podem parecer muito felizes, bem-sucedidos e unidos. E às vezes essa é exatamente a impressão que a igreja quer passar. Mas não é o que Jesus pretendia. Só os doentes vão ao médico e só os pecadores vão à igreja. Os fariseus pensavam que eram justos sem Jesus. Eles não precisavam dele. Mesmo assim, Mateus e os outros pecadores sabiam que precisavam de Jesus. Eles estavam envergonhados de seu passado, cheios de culpa pelo que tinham feito e pelo que deveriam ter feito. Seu amor era diferente de tudo o que eles experimentaram antes. Outrora, eles eram rejeitados. Agora foram trazidos para perto do Filho de Deus. Eles não podiam viver sem ele. Esses cobradores de impostos e pecadores não teriam uma comunhão entre si sem Jesus. Eles não tinham muito em comum, exceto a rejeição dos fariseus. Mas Jesus reuniu pessoas que não seriam amigos naturais ou aliados. Para o mesmo grupo de 12 discípulos, Jesus também chamou um homem chamado Simão, que todos conheciam como o Zelote, em Atos 1:13. O partido dos Zelotes trabalhava para derrubar violentamente a ocupação romana. Eles se ressentiam dos fariseus por não fazer o suficiente para expulsar os estrangeiros. Entretanto, eles odiavam mesmo os colaboradores, isto é, homens como Mateus, o cobrador de impostos. Você pode imaginar as conversas constrangedoras entre Simão e Mateus. Mesmo assim, Jesus chamou os dois. Ele amava os dois. Ele dedicou anos de sua vida ensinando a ambos sobre o reino de Deus que transcende todas as divisões terrenas. Comunidade negativa. A razão pela qual precisamos redescobrir a igreja como uma comunidade de diferentes é porque caímos muito facilmente nas ideias do mundo sobre comunidade. O mundo nos dá duas opções. Uma perspectiva nos pede para celebrar a diversidade, priorizando as diferenças de etnia, nacionalidade, gênero e cada vez mais orientação sexual. Essa perspectiva nos treina para nos sentirmos bem e confortáveis quando essas várias identidades são incluídas em nossa comunidade. Uma sala cheia de rostos da mesma cor parece algo errado, até mesmo imoral. Uma segunda perspectiva nos pede para celebrar a uniformidade. Em grande parte do mundo você não pode, ou pelo menos não deve, misturar diferentes etnias. Você pode viver em um território remoto com apenas uma classe econômica ou etnia. Ou em um país que pratica um sistema de castas, que separa as pessoas antes de nascerem, sem possibilidade de mudança de posição. Ou em um sistema político que exige obediência ao Estado em todas as coisas, inclusive na religião. A uniformidade é considerada o valor mais alto. Uma sala em que pessoas discordam umas das outras sobre política ou sobre sua visão de mundo parece algo errado, até mesmo imoral. A princípio, essas duas perspectivas, diversidade e uniformidade, talvez pareçam pressionar em direções opostas, mas essas diferenças obscurecem as semelhanças subjacentes. Ambas as perspectivas criam comunidade por meio da exclusão. Isso é mais óbvio na perspectiva da uniformidade. Se você apoia o candidato errado, não vai à igreja certa ou se associa a pessoas da casta errada, é excluído da comunidade. A mesma coisa acontece, porém, no esforço em direção à diversidade. Apenas um certo tipo de diversidade é permitido. Você pode ser de uma etnia diferente, mas não pode discordar sobre a ética sexual. Você pode se orgulhar de vir de outro país, mas não pode apoiar o partido político errado. Você pode ser celebrado pelo seu gênero, mas não por insistir nas diferenças biológicas entre os gêneros. Quaisquer que sejam suas pretensões, ambas as perspectivas criam comunidade por meio da exclusão.
São como fraternidades ou irmandades, só para convidados, que constroem uma comunidade por meio da criação de um clube exclusivo. Você só pode entrar com permissão. Isso vale para um clube social privado ou um condomínio fechado, que filtra pessoas indesejáveis por nível de renda, ou para uma marcha de protesto que não tolere nenhuma discordância interna, ou para um programa acadêmico que impede a investigação livre e a dissidência ideológica. Você está dentro porque outros estão fora. Como ser notado pelo mundo? Nossas igrejas às vezes assumem essa postura, seja valorizando a uniformidade, seja a diversidade, porque isso é o que entendemos por comunidade. Não sabemos como ter uma igreja onde as pessoas possam discordar sobre política, porque tentamos não nos associar com ninguém que nos incomode. Não sabemos como construir uma igreja multiétnica, porque não vivemos vidas multiétnicas. Não sabemos como incluir diferentes classes econômicas, porque elas não são encontradas em nossos bairros. Não sabemos como priorizar nossa unidade compartilhada em Cristo, porque estamos acostumados a observar nossas diferenças físicas. Quando a igreja segue esses padrões do mundo, ela não é notada pelo mundo. Por quê? Porque os membros não precisam da igreja para esse tipo de comunidade. Você pode participar de uma marcha de protesto ou de um partido político se quiser compartilhar zelo ideológico. Você pode entrar para uma equipe esportiva ou uma comunidade de jogos se precisar de amigos para passar o tempo. Você pode se juntar aos velhos amigos na padaria da esquina se quiser reclamar do tempo e de suas dores e sofrimentos. A igreja que é notada pelo mundo reúne pessoas que normalmente não se juntam. Os cobradores de impostos e zelotes, pecadores e fariseus. Foi isso que tornou a igreja primitiva tão estranha que alguns disseram que ela estava virando o mundo de cabeça para baixo, conforme Atos 17:6. No mundo antigo, a religião estava ligada a outras identidades, em especial às políticas das pessoas e às etnias ou às tribos. Quando iam à guerra, eles lutavam contra povos com diferentes deuses locais e diferentes governantes. Os romanos conquistaram grupos menores como esses em todo o mundo conhecido. Os judeus eram estranhos para eles, por insistirem em um deus em vez de muitos. Apesar disso, os romanos só interromperam a adoração a esse deus em seu templo quando os judeus se revoltaram contra a autoridade política de Roma. Os cristãos eram diferentes. Eles adoravam esse mesmo Deus. Contudo, também adoravam um homem, Jesus, que afirmava ser Deus. Estranhamente, os cristãos também insistiam que ele não era um mestre local ou revolucionário político, mas o Senhor do universo. E embora Jesus tivesse se submetido às autoridades locais, ele também afirmou que elas não tinham autoridade senão que eles lhes concedera. Ninguém jamais tinha visto ou ouvido algo parecido. Portanto, o cristianismo era excepcionalmente atraente às pessoas de todo o Império Romano, porque Jesus unia pessoas que normalmente não se associavam, escravos e livres, pobres e ricos, judeus e gentios. Essa diversidade unificada também tornou o cristianismo uma ameaça única aos poderes políticos de Roma, que, com razão, viam sua autoridade subvertida pelos valores de um reino superior. Esse tipo de comunidade, essa comunhão de diferentes unidos somente por Cristo, é o que precisamos redescobrir na igreja. E é o tipo de comunidade que é notada pelo mundo. É o tipo de comunidade que ameaça o status quo do mundo. Essa comunidade é construída sobre o amor mútuo e a crença em Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo exortou aos Efésios, abre aspas, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fecha aspas. Efésios 4, 1-6. Nenhuma pandemia, eleição ou vídeo viral pode ameaçar esse tipo de unidade. Quando a controvérsia chega, essa comunidade da igreja se aproxima mais ainda em amor, empatia e confiança. Seus membros estão se esforçando por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Resistindo às divisões.
Ao mesmo tempo, essa comunidade pode resistir às divisões do mundo porque seus membros valorizam e respeitam suas diferenças. O apóstolo Paulo trabalhou para corrigir a igreja em Corinto porque esta tinha dificuldade para encontrar unidade em meio à diferença. As divisões da igreja inspiraram seu famoso ensinamento sobre o amor, abre aspas, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, fecha aspas, 1 Coríntios 13, 7. As divisões da igreja também inspiraram seu ensino mais claro sobre o corpo de Cristo. Ele usou essa metáfora para explicar como a igreja precisa que todos os seus membros trabalhem juntos. Em um corpo, o pé não despreza a mão. O ouvido não tem ciúme do olho, porque você precisa ouvir tanto quanto ver. Todos podem relatar alguma experiência de bastante dor e desconforto, vindos de uma parte do corpo que geralmente não é muito lembrada. É por isso que, Paulo disse, nunca devemos menosprezar as chamadas partes menos nobres do corpo. Abre aspas. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, 24 a 26. Uma igreja mais duradoura. O corpo de Cristo é uma comunhão de diferentes. Não somos iguais e precisamos uns dos outros. Não fomos dotados da mesma maneira, e foi assim que Deus planejou para o nosso bem. Confessamos a mesma crença em Jesus Cristo, mas desfrutamos de uma diversidade de experiências. Essa é a visão de Deus para a igreja que devemos redescobrir. Esse modelo não oferece a maneira mais rápida de construir a maior igreja, mas é a maneira mais duradoura de construir uma igreja saudável. Se desejar construir uma grande igreja rapidamente, você se concentrará na personalidade e no ensino únicos do pastor, em vez dos vários dons que Deus deu a cada membro do corpo. Você também selecionará música que agrada à sua idade, classe e etnia preferida. Por exemplo, profissionais brancos na faixa dos 20 anos, com renda de sobra, tempo abundante e necessitando de uma comunidade. Não é que igrejas assim sejam erradas e pecaminosas. Na verdade, muitas, se não a maioria das igrejas na história mundial, geralmente atraíam os mesmos tipos de pessoas com os mesmos tipos de interesses. Em alguns casos, por exemplo, com as minorias étnicas em muitas partes do mundo, foram construídas igrejas separadas porque essas minorias haviam sido excluídas das igrejas estabelecidas, seja por racismo, seja por simples barreiras linguísticas. De fato, Deus parece usar muitos tipos diferentes de igrejas conjuntamente para alcançar a mesma comunidade local com as boas novas sobre Jesus. No entanto, o exemplo dos discípulos de Jesus e das primeiras igrejas lideradas por Paulo sugere algo que precisamos redescobrir hoje. A política e a pandemia estressaram muitas congregações além do ponto de ruptura. Pode parecer mais fácil procurar uma igreja onde todos pensam, votam e pecam da mesma maneira que você. Apesar disso, é melhor para o seu crescimento espiritual acomodar-se em uma comunhão de diferentes. Honrar pessoas cujas habilidades são diferentes das suas. Esperar todas as coisas em amor. Manter a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Respeitar o zelote ou o cobrador de impostos sentado ao seu lado. Você quer encontrar uma igreja que chame a atenção deste mundo? Encontre uma igreja que se pareça com o mundo vindouro.